Provérbios capítulo 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas esta extremidade da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Essas interrogações é muito importante. E nesta busca do nome do Eterno, vamos ler Êxodo 3, versículo 13 ao versículo 15. Então perguntou Moisés ao Criador: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Criador de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse o Criador: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E no verso 15 diz exatamente que este é o nome do Criador, eterno, de geração em geração. O seu memorial, o nome e a pronúncia eu sou. Eu, sobre o nome dele, está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 3. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não lhes fui perfeitamente conhecido. O Criador escolheu Moisés para que libertasse o povo que vivia como escravo no Egito. E um dos motivos que levou o Criador a escolher Moisés, vamos ver aí em Êxodo, no capítulo 9, versículo 16. Mas deverás para isto, te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, um dos motivos que levou o Criador chamar Moisés, para que através dele fosse liberto o povo, os hebreus que viviam ali no Egito, estavam vivendo como escravo, diante de vários deuses que se adoravam. Agora o Criador chama Moisés, e com uma finalidade, a finalidade de levar o nome dele em toda a terra. O Eterno então chamou Moisés para que seu nome fosse anunciado em toda a terra. Mas os anos se passaram e aquele povo começou a se misturar no meio de várias nações, que não era a vontade do Criador. E com essas pessoas que os hebreus começaram a se misturar, entre eles tinha nome de vários deuses. Vamos ler o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 8, do verso 12 ao verso 16. Então me disse: Viste o filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens, e eles dizem que o Criador não os vê, que o Criador abandonou a terra, e disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominação do que estas. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, da casa do Criador, que estava na banda do norte, e eis que ali estavam mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: Viste o filho do homem, verás ainda abominação maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Criador, e eis que estava à entrada do templo da casa do Criador, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo e com os rostos para o oriente,
eles adoravam o sol virado para o oriente. Então aqui são as abominações que começou a penetrar entre o povo que o Eterno tinha chamado para anunciar seu nome em toda a terra. E agora as pessoas estavam envolvidas com vários deuses. E através disso, o nome do Eterno, aquele que se manifestou ali na sarça e tinha escolhido Moisés para que anunciasse seu nome, este nome agora estava em oculto, porque as gerações começaram a morrer e outros começaram a surgir. E aquelas pessoas começaram a se afastar graduativamente daquele que se tinha se manifestado na sarça. E assim o nome dele agora estava ficando em esquecimento. Vamos ver uma dessas comprovações que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 27. Os quais cuida que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então está aqui uma dessas confirmações. As pessoas haviam se afastado agora daquele que tinha se manifestado na sarça, aquele que tinha feito o mar se abrir e o povo hebreu passar. As pessoas começaram a se afastar dele, e aí o nome dele começou a ficar em esquecimento. E assim o nome dos deuses agora estava no meio daquele povo. E aqui cita realmente que por causa de Baal, os deuses, os homens agora haviam se afastado do Criador e o nome dele estava em esquecimento. Vamos ver também uma dessas confirmações escrita aí mesmo em Jeremias, no capítulo 11, versículo 19. Eu era como um manso cordeiro, que levava a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruiremos a árvore com o seu fruto, e cortamos-no da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Esta profecia na época do Jeremias, e justamente essa aqui se fala a respeito do cordeiro que foi levado à matança e o projeto de fazer com que seu nome também ficasse esquecido. Ou seja, o sistema que tentou de várias formas exterminar o nome do Criador e o nome do Salvador. É por isso que está escrito em Provérbios: se sabemos o nome do Criador e o nome do seu Filho. Provérbios 30, verso 4. Pelo motivo do sistema ter recebido força e poder para reinar na terra, as verdades sobre o Criador e sobre o Salvador e seu nome sagrado foi colocado em esquecimento. Vamos ver Daniel, capítulo 8, versículo 12. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Então, em relação ao nome do Criador e do seu Filho Salvador, esta verdade foi lançada por terra, ou seja, foi colocada em esquecimento, porque foi colocado títulos no lugar do nome do Criador. E a vontade do Criador em ter escolhido Moisés foi justamente para que seu nome fosse anunciado em toda a terra. E ali estabeleceu como sinal eterno o seu nome sagrado. Mas o sistema acabou rejeitando o nome do Criador e do Salvador. É por isso que há essas interrogações no livro de Provérbios 34, interrogando se sabemos o nome do Criador e do seu Filho. O povo havia se corrompido e havia abandonado o nome do Criador. Os filhos que nasciam, cresciam
e acabavam pronunciando os nomes dos deuses, enquanto o nome do Criador, aquele que tinha falado para Moisés no monte, agora havia sido esquecido. Mas o Criador disse que desse povo nasceria os remanescentes. Haveria um povo que surgiria desses para que restaurasse a verdade, restaurar tudo aquilo que foi danificado pelos senhores do mundo. Vamos ler sobre esses remanescentes, de onde eles devem vir, para assim restaurar aquilo que foi danificado. Romanos 9, versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, um grupo específico, os remanescentes de Israel, de Al-Shuru, serão salvos. E quem são esses remanescentes? E o que eles devem fazer? Vamos ler mais uma passagem, aí no capítulo 9 de Romanos, verso 4. Quem são israelitas? Dos quais é a adoção de filhos, e os concertos, e a lei, e as promessas. Então, está aqui sendo destacado aos remanescentes de Israel as informações de que nós precisamos ter para que venhamos ter a salvação. Vamos ver uma dessas evidências e confirmação de que nação e de que povo deve vir o Salvador e o nome sagrado para ser anunciado. João 4, 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos Iahudins. Iahudins, como eles titularam como judeus. Então a salvação vem desse grupo, dos remanescentes da casa de Israel. É lá onde nós devemos buscar informações a respeito do nosso Criador e do nosso Salvador, porque a história vem de lá para todas as nações. Vamos ver esta profecia em relação à reforma e à restauração. Isaías capítulo 58, versículo 12. Então vamos ler para que você entenda sobre esses remanescentes. Isaías capítulo 58, verso 12. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente asolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-á o reparador das alturas e restaurador de veredas. A reforma e a restauração deve ser feita. E esta reforma que tem que ser feita, são muitas coisas que foram abandonadas e rejeitadas pelo sistema e por aqueles que passaram a adorar vários deuses. Se esqueceram então da doutrina e do nome do Criador. E agora, o que tem que ser feito? E o que deve ser restaurado? Uma das coisas mais sagradas que deve ser restaurada é o nome do Salvador, o nome do Criador. Vamos ler aí mesmo em Isaías, no capítulo 52, versículo 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. O Criador diz, saberá. Se saberá, é porque muitos não sabem. E ele chama de povo dele, porém, está vivendo sem ter o conhecimento do nome dele. Mas é o nome aquele que foi revelado
há muitos anos atrás, lá na terra de Al-Shuru, que depois eles apelidaram de Israel. Então o nome que se anuncia lá, o nome que está nos pergaminhos dos profetas, daquele que se manifestou na sarça. O Eterno diz: o meu povo saberá o meu nome. Ou seja, ouvir é uma coisa, saber é outra. Você pode ouvir falar do nome dele, mas uma coisa é ouvir e outra coisa é saber. Mas o Criador aqui fala: o meu povo saberá o meu nome. Porque não é uma coisa tão simples assim para entender o nome do Eterno. Porque o sistema, os senhores do mundo governou a terra, e assim o sistema. Como até hoje esse sistema está governando a terra, e assim as pessoas acabaram aprendendo a pronunciar esses títulos. Só que esses títulos têm uma origem. Como você sabe, a Bíblia tem uma origem no grego, e também na tradução romana. E assim toda a terra foi realmente ensinada por esse sistema. E aquele que havia se revelado em Israel para Moisés, agora o nome dele está em esquecimento. Mas o Eterno promete aqui em sua palavra, em sua compaixão, que o meu povo saberá o meu nome. E nessa busca pelo nome do Eterno, devemos buscar informações justamente na terra e no local onde o Criador disse que ali foi revelado o seu nome. Você pode analisar esse texto que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 24, versículo 15, que botou ao nome do Senhor, Deus de Israel. Ou seja, Senhor não é nome, e nem Deus também. Mas ele está falando de Israel, tá? Ou seja, o de Al-Shuru, aquele que se manifestou na terra de Israel, na terra de Al-Shuru. E qual é o nome dele? Porque aqui está mandando glorificá-lo. O nome dele. Por isso é necessário buscarmos informação a respeito desse de Israel, de Al-Shuru. Qual é o nome dele? Para que assim possamos anunciar, professar o nome dele. Porque as nações têm vários deuses. Pode-se criar vários nomes e vários títulos, mas um só é o nome daquele que criou todas as coisas. Os demais são títulos. O Eterno deseja ser conhecido pelo nome dele, ser anunciado o nome dele. Foi por essa causa que o Eterno escolheu Moisés, e também mandou o seu filho para que seu nome fosse anunciado. E assim como o filho veio para também manifestar o nome do Pai, foi pelo motivo do nome do Criador estar em oculto. E muitos rejeitaram o Salvador porque o nome que ele veio revelava o Pai. As nações tinham se embriagado com o sistema desde lá e tinham se envolvido com vários deuses, vários títulos dados, como vários que você conhece mesmo que está na Bíblia: Tamuz, Baal, Osíris, Dagon e outros mais. Mas o nome em que o Eterno deseja que seja anunciado é o nome que veio no seu Filho, o qual manifesta o Pai e manifesta também o Filho, através do nome que foi dado a ele. Vamos ler o que está escrito no livro de João, no capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitas. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então o Filho veio em nome do Pai, mas assim ele foi rejeitado. Mas ele disse: mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. E foi justamente isso que aconteceu. O sistema rejeitou o nome que veio no Filho, o qual revela o nome do Pai, aquele que se manifestou na sarça e escolheu Moisés, e assim o nome ficou agora em esquecimento. E quando o Filho veio, o nome dele também foi rejeitado. E ele claramente, o Filho está falando que o nome que ele veio, o nome do Pai, foi rejeitado. E ele disse: vocês não me aceitam,
Mas se outro vier em seu próprio nome, esses vocês vão aceitar. E foi infelizmente isso que aconteceu. Vamos ler mais um texto onde o nosso Salvador declara a respeito do nome do Pai que foi manifestado para os homens. João 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaste a tua palavra. Manifestei o teu nome aos homens. Então o nome do Pai estava no Filho, e o nome que veio revela o Pai, e esse nome foi rejeitado. E qual foi o nome? E qual é o nome que veio no Filho? Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também o Criador o exaltou soberanamente, e lhes deu um nome que é sobre todo o nome. O nome que o Filho veio é o nome que está acima de todos os nomes. E qual é o nome que está acima de todos? É exatamente o nome do Criador, aquele que se manifestou na sarça e ali falou o nome dele. Então esse nome está acima de todos. E esse nome, por estar acima de todos os nomes, você acaba ganhando alguns direitos. Quando você começa a invocar esse nome, quando você começa a entender esse nome, e o do maior desafio, aceitar esse nome, ter fé neste nome. Vamos ver o direito que você recebe quando passa a ter fé neste nome. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos do Criador, aos que têm fé no seu nome. Então, para aqueles que têm fé, que acreditam no nome do Criador, do Salvador, daquele que veio no Salvador, do nome que veio no Salvador, a esse acaba recebendo o direito de serem feitos filho do Criador. E este nome que está no Filho, é necessário buscar a entender de que a nação em que o nome dele se fez presente e de onde veio o nome dele para ser anunciado. Que nação? Então vamos ver no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se prega o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e a história também que vem de lá, do nosso Salvador. Então, qual é o nome que eles anunciavam? É necessário buscarmos informações a respeito desse nome, em que era anunciado há 2000 anos atrás, lá na terra de Al-Shuru. E aqueles que têm fé no nome dele, então recebe o direito de ser chamado filho do Criador. E para aqueles que o invocam, o nome dele, o que terá por recompensa? Vamos ver no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Criador e Salvador será salvo. Então aquele que invocar o nome do Criador e Salvador será salvo. Mas qual é o nome dele? Como os textos que você viu, só um único nome que a salvação deve ser anunciada. O nome que foi proibido na terra de Al-Shuru e que agora está sendo feito essa restauração e essa reforma. E a pronúncia do nome é Yah ou Shua. A pronúncia original é Yah. Yah é do verbo hebreu eu sou. Quando o tradutor colocou o eu sou, porque ela está no verbo, essa pronúncia, aquele que vem a ser. E a pronúncia original é Iá, como uma palavra que você fala, aleluia.
Adoração, aquele que é de direito. Iá, aleluia. E também shuar, que shuar, na língua original, é assim que é falada. Então, shuar é salvação. Salvação é shuar. Por isso, nós pronunciamos Yahushua, como está escrito nas Escrituras. Não está na Bíblia, porque aqui passou pelas traduções gregas e romanas, e eles preferiram homenagear os títulos gregos e romanos. E assim o nome do Salvador não foi colocado na Bíblia. Mas o nome é Yahushua. Alguns dizem que o nome foi traduzido, mas para traduzir esse nome Yahushua é exatamente para que você entenda: eu sou salvação. O Salvador disse que ele é salvação. É Yahushua e não outro nome. Também aqueles que deverão ser batizados como selo que está na presença do Eterno para prosseguir nessa jornada de anunciar a salvação, e para fazer parte desta aliança, há um mandamento para ser cumprido, o qual está aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, verso 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho. Ensinai todas as nações. Veja que o nome do Criador, o nome que se anuncia, para se anunciar em todas as nações, começou desde quando o nosso Criador escolheu Moisés, para que seu nome fosse anunciado em toda a terra. Então o nome é justamente aquele que era anunciado, o qual foi anunciado há 2000 anos atrás na terra de Al-Shurur, que naquela época não existia as traduções que nós temos hoje. E também não existia a Bíblia. As escrituras foram escritas em pergaminhos e foram escritas nas letras hebraicas. Então o nome do nosso Salvador está escrito em letra hebraica, e a pronúncia também não é uma pronúncia portuguesa. Essa pronúncia, essa tradução portuguesa passou a existir depois que os tradutores fizeram essas traduções. Mas naquela época a Bíblia ainda não existia. E o nome que foi colocado na Bíblia não tem nenhuma ligação com aquele nome que foi revelado lá na terra de Al-Shurur há 2000 anos atrás, o qual é o nome do Pai manifestado agora no Filho. Isso, o nome é sagrado e tem poder para salvar, porque revela o Pai e revela também o Filho. Isso demonstra que a única evidência, a única confirmação em relação à salvação está no nome do Criador e no nome do Salvador. A arca de Noé, que as pessoas que entraram na arca foram salvas. O dilúvio cobriu toda a terra, mas aqueles que estavam na arca foram salvos. E nos dias de hoje o nome tem que ser anunciado e invocado. Agora, por que então agora tem que ser pelo nome? Justamente o Criador fez isso para que seu nome não fique oculto, não fique rejeitado. E para fazer diferença entre aquele que você serve e aquele que você adora, indiferença em posição dos deuses que os homens criam, inventam, e ali criam seus nomes e começa a titular esses deuses da mitologia e também os deuses desses séculos. E uma pronúncia correta, um texto para que você compreenda que Deus não é o nome do Criador, porque até aquele que foi expulso, aquele que se tornou o mal, ele também é chamado de Deus. E isso é uma comprovação que o nome do Criador não é Deus. Você pode ler o que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da nova aliança. Então, veja bem que aqui o anjo mau é considerado como um Deus. Então isso é uma prova de que Deus não é nome.
Deus apenas é um título que tem origem no grego, que corresponde ao nome Zeus. Mas, por isso é necessário buscar informação daquele que se manifestou na sarça. E você lembra que lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo do 13 ao versículo 15, o Criador ali disse para Moisés: eu sou, me enviou. Então, quando alguém perguntar para você qual é o meu nome, diga eu sou. Se eu sou já é uma tradução feita, mas ali está o nome do Criador. Naquela pronúncia, é necessário buscarmos a entender isso. Então, o eu sou, que estava sido esquecido, foi esquecido pelos homens, veio no Filho, para que através do Filho pudesse ser anunciado o seu nome, e dando o direito daqueles que invocar e pronunciar o seu nome, sejam salvos. E uma destas confirmações de que o nome veio no Filho, você poderá encontrar escrito no livro de Isaías, no 42, verso 6 ao verso 8, dizendo exatamente sobre aquele que viria para manifestar o Pai, para que fosse morto pelos pecados da humanidade e para que através dele nós possamos ser salvos. Veja o nome que veio nele. Aqui já fala a profecia a respeito do nome que veio nele, no nosso Salvador. E te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para eu sou. Presta muita atenção esse verso 8, falando exatamente daquele que veio e abriu os olhos dos cegos, e ali realizou vários milagres, e até da sepultura fez ressuscitar a Lázaro e quantos outros mais. Então, no verso 8, eu sou, este é o meu nome, a minha honra, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Presta muita atenção nessa pronúncia do verso 8, falando exatamente do nosso Salvador que viria e o nome que veio nele. Eu sou, este é o meu nome. Então o eu sou estava no nome do Machia, que os tradutores colocaram Messias. Então no Machia veio o nome do Criador, o mesmo que havia se manifestado na sarça, dizendo para Moisés: eu sou, este é meu nome. E também no Machia, naquele que veio para salvar, nele também está o eu sou. Depois que o nosso Salvador foi morto, e aqueles que seguiam ao nosso Salvador, que anunciavam seu nome, foram perseguidos e também proibidos por causa do nome que eles anunciavam, o qual é aquele nome de 2000 anos atrás. Vamos ver uma dessas proibições. Atos, capítulo 4, versículo 17. Para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Aqui o seguidor do nosso Salvador, depois da morte do nosso Salvador e ressurreição, que começaram a anunciar o nome do Salvador, agora estava sendo impedidos, ameaçados, para que não mais ensinasse nesse nome. Nome de 2000 anos atrás, onde ainda não tinha essas traduções na Bíblia que você conhece. Mas antes que isso acontecesse, o nosso Salvador já tinha falado que isso iria acontecer. Vamos ver aí no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 9. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que realmente aconteceu foi isso. Embora você poderia falar do Salvador e falar do Criador, mas tinha que usar os nomes ou os títulos que respondiam às divindades gregas, romanas, babilônicas, egípcia e outras nações que tinham vários deuses. Mas quando se fala do nome daquele que se manifestou na sarça, então o nosso Salvador está orientando e falando a respeito disso. Sereis odiados por causa do meu nome. Mais uma dessas confirmações a respeito da perseguição por causa do nosso Salvador está escrito no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome.
Justamente é isso que está acontecendo nos dias de hoje, sendo odiado por causa do nome do nosso Criador. Quando você fala dos nomes que colocaram na Bíblia, você aceita em qualquer lugar. Mas quando você fala do nome do Criador, nome do Salvador, aquele que se manifestou numa sarça, aquele que veio no nome do Pai, aí então você começa a ser odiado e começa a ser rejeitado. E esta profecia já tinha sido fala pelo nosso Salvador, antes de sua morte, antes da sua ressurreição. E foi exatamente isso que aconteceu na vida dos seus seguidores, no caso de Shaul e de outros, que foram perseguidos por causa do nome do Salvador. Qual a vontade do Criador ter escolhido Shaul, que titularam de Paulo? Esta passagem de Atos capítulo 9, 3, a partir do versículo 3, exatamente falando a respeito de Shaul, que titularam de Paulo, sobre o que realmente e qual a finalidade. Então vamos ler, a partir do versículo 3 até o versículo 5. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente ocorreu um resplendor de luz. E caindo em terra, houve uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu? E disse: Eu sou a quem tu persegues. Eu sou. Então aquele que se apresentou ali a Shaul, exatamente ele disse a mesma pronúncia de que o Criador tinha falado quando também se manifestou para Moisés lá no deserto. O nome dele dizendo eu sou. Também aqui a respeito daquele que apareceu a Shaul, na convenção de Shaul, ele também disse eu sou. Quando também Shaul perguntou quem és tu? E ele disse eu sou. Aqui no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 5. E uma das finalidades que levou o Criador a escolher o Shaul foi exatamente para levar e anunciar algo muito importante. E está do verso 15 ao verso 16. E disse-lhe, porém, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel, e ao Shuru. Então, veja bem, analise, que assim como também o Criador chamou Moisés, também escolheu a Shaul, para levar também o seu nome sagrado. E ele se apresentou como o eu sou, ou seja, o mesmo que apareceu em uma sarça e falou para Moisés. O eu sou. E no versículo 16 diz: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então o desafio aqui está no nome do nosso Salvador e Criador. Se você lembra que eu falei, se você for anunciar todos os nomes que estão aqui na Bíblia, os quais as pessoas já invocam, então você é bem aceito. Mas quando você vai buscar informações e vai descobrir que o nome do Salvador não foi esse nome que colocaram aqui na tradução, que o nome próprio não deve ser traduzido. Ele pode ser explicado para qualquer idioma, mas o nome e a pronúncia original tem que ser mantida. Então o nome que se anunciava há 2000 anos atrás, como você viu no livro de Atos 4, versículo 17, ameacemo-los para que não mais fale neste nome a homem algum. E o nome assim foi proibido. E o Criador fala a respeito de um sistema que se levantou para ocultar o nome do Eterno, pegando assim títulos e nomes de blasfêmia e colocado no sistema, os quais a humanidade tem aprendido por esse sistema, todos esses nomes que foram colocados. É por isso que as pessoas têm dificuldade hoje de entender o nome do nosso Criador e do Salvador, aquele que viveu na terra de Al-Shuru, foi morto e ressuscitou. E o mesmo nome que também foi revelado lá no monte para Moisés. Vamos ver onde está escrito sobre esse sistema que se levantou.
Mas antes, vamos ver o que está escrito no 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Então, falando sobre o nosso Salvador, sobre esta verdade que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Então, é o caminho e ele também é a verdade. João 14, verso 6. E aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz exatamente: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E o caminho da verdade é o nosso Salvador. E esse caminho e esta verdade, que seria blasfemada, está aí, você poderá ver no livro do Apocalipse, no capítulo 17, versículo 2 e 3. E vi uma mulher, sistema religioso, assentada sobre uma besta, animal de carga, poderoso, que estava cheio de nomes de blasfêmia, tema religioso, o qual tem nomes de blasfêmia. Está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 2. E não há nada encoberto e oculto que não venha a ser revelado e que venha a se manifestar. E aqui está um dos pontos, uma das coisas que você precisa saber em relação aos nomes que foram colocados na Bíblia. E a pergunta é: por que o nome do Salvador não foi colocado na Bíblia? O nome Yahushua. Porque quando os tradutores foram traduzir, o nome já não mais se encontrava, porque os tradutores já haviam substituído pelos títulos romanos, gregos e babilônicos. É por isso que o nome não está na Bíblia. Mas vamos analisar os nomes que colocaram na Bíblia, que você conhece e tem invocado. O nome Jones é o nome de uma divindade grega, que é o mesmo que Zeus. E quando o tradutor foi fazer a tradução para o nosso português, só fez um acréscimo. Pegou o D do Jones e o restante do nome de Zeus. E ficou a pronúncia Deus. Agora vamos pegar a outra pronúncia do outro nome que muitos invocam. Primeiro você precisa conhecer Júpiter, Ísis, Zeus. Para você chegar no nome que todos pronunciam. Esse Ísis ficou como Ezus. Ezus vem de Ísis, que a pronúncia ficou como Isus. Depois Ezus. E foi acrescentado o J, e as 4 letras que estão no nome de Ezus são as mesmas 4 letras do nome Zeus. E o tradutor, puxando para nosso idioma, formou 2 sílabas, formando a palavra que o S tem som Z. Z tem som de S. S tem som de Z. Então ficou a pronúncia G. Zus. E assim destacou o SUS para se cumprindo a profecia. E hoje, como você já conhece, o maior plano de saúde, eles chamam de SUS. Isso aqui tudo se cumpriu a profecia. E assim acrescentou o J de Júpiter, como batizaram o planeta de Júpiter, como a divindade que os romanos e gregos adoravam e cultuavam.
Então formando a palavra Jesus e destacando o sus nas duas sílabas. Agora, o que tem a ver esse sus? É muito importante você saber disso, mas talvez você não está preparado agora, porque muitas pessoas têm dificuldades para compreender e aceitar o nome do Criador e Salvador, Yahoshua. Porque as nações estão embriagadas pelos nomes gregos e romanos que foram colocados na Bíblia. Apocalipse, capítulo 17, versículo 2. Embora o sistema rejeitou o nome do Salvador, o Criador declara que há um povo remanescente, pobre e humilde, que confiarão no nome dele. Sofonias, capítulo 3, versículo 12. Aqueles que estão no sistema religioso, o qual tem os nomes de blasfêmias que o Criador aconselha: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Para onde devemos ir? E onde buscar a segurança e a salvação? A segurança e a salvação está no nome do Criador e Salvador. Provérbios 18, versículo 10. E Romanos 10, 13. Pelo motivo de muitas pessoas estarem invocando os nomes que estão na Bíblia, os quais são gregos e romanos, ouvem falar que o nome do Salvador é Yahoshua. Quando ouvem falar que as pessoas se assustam e tremem. Isto é comprovado. Está escrito em Malaquias, no capítulo 2, versículo 5. Embora haja os obstáculos e as dificuldades, oferecemos sempre por Ele, o Criador e Salvador, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. A partir do momento que você entender, aceitar, confessar e invocar o nome do Criador e Salvador, poderá ser odiado e rejeitado por muitos. Mateus 24, versículo 9. Lucas 21, versículo 17. E Atos 4, 17. Está escrito em João 16, verso 2. Tem muito que vos dizer, mas vós não está preparado agora. Por isso, procure informações sobre o nome sagrado do Salvador e sobre as doutrinas e os nomes que foram colocados no sistema, os quais não revelam o nome do Criador e nem do Salvador. E só há um único nome pelo qual devemos ser salvos. Está escrito em Zacarias, capítulo 14, verso 9, Lucas 24, 47 e Atos 4, versículo 12.